Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Eduardo Guedes para mais um vídeo sobre mercado financeiro. Vou falar um pouco sobre política monetária, tá? Principalmente da política monetária americana. Eu vou falar um pouquinho sobre a reunião do FONC, né? O statement que foi liberado no dia 20 de março, como a gente pode ver aqui na tela, ok? Então, o FONC ele decidiu manter a taxa no intervalo de 5,5, de 5,25 até 5,5. Beleza. Aparentemente isso aí foi um dado hawkish, né? Que eles ainda acham que não é o momento de começar a diminuir as taxas e, consequentemente, não iria acontecer o seguinte, ter mais moeda corrente disponível no mercado. Consequentemente, se a gente fosse olhar somente para esse dado, o que a gente poderia ter visto? Poderia ter visto as bolsas, principalmente o trio americano, Dow Jones, Nasdaq e S&P 500 cair. Mas o que nós observamos? Que os três, basicamente, eles subiram. Mas por que isso aconteceu? Aí a gente vai ter que olhar não aqui somente o statement. Deixa eu voltar aqui, uma tela. E como a de março ela é uma das é, reuniões que a gente tem as projeções futuras, né? A gente vai vir bem aqui, ó, nessa parte aqui, hein? E aqui a gente vê, olha, março de 2024, e aqui a gente tem materiais de projeção. Então a gente vem aqui no PDF. Clicou aqui no PDF, o que a gente vai observar, né? Aqui tem o sumário das projeções econômicas e tal, mas o que interessa para a gente é isso bem aqui, ó, o dot plot, certo? Então, nós temos ali os componentes do FONC, né? E os participantes aqui, que participaram da assembleia lá, da reunião, e muitos, né? 9, se eu não me engano, bem aqui, ó, precificaram que a taxa em 2024 ela deveria estar no intervalo de 4,5 a 4,75. Então isso quer dizer o quê? Que foi assim, foi um dado dovish, né? Então que eles provavelmente estão acreditando, né, que a taxa pode cair, né, para esse intervalo aí. Então, se a gente for pegar outra reunião, então eu vou voltar aqui. Se a gente for pegar a de dezembro de 2023, bem aqui, ó, na página 4, sempre na página 4, a maioria, a maioria não, a sua totalidade acreditava que a taxa tinha que permanecer no intervalo que está hoje, entre 5,25 e 5,5. Então percebam o seguinte, a mudança radical que teve, né? Então a gente pode ver aqui no outro dado aqui, só um minutinho aqui que eu deixo eu encontrar do outro navegador, que aí eu consigo pegar o link que eu quero. Então esse aqui é o site do hcmarket, né, .com. Então aqui o que eu tenho? Assim, são tabelas, né, mostrando aqui quem é mais hawkish e quem é mais dovish nos comitês, né? Então aqui o primeiro deles que a gente tem, ó, é a tabela do FONC, né? Então o que a gente tem aqui, olha?
que esses que estão em negrito são os caras que têm direito a voto na reunião. Não que os outros não participem, mas que eles têm direito a voto lá na reunião do FONC, né? Então, aqui nós temos o Power, né? Aqui o Jefferson, que ele é o presidente do Fed de Nova York, que ele faz parte integralmente, ele é um membro titular do FONC, independente do ano. Nos outros anos tem uma mudança, uma alternância. Daqui a pouquinho eu vou ler um texto para mostrar isso aí, bem rápido. Mas, basicamente, se nós formos ver, o que nós tínhamos aqui, ó, em 2024, a maioria que tem direito a voto, ele é mais hawkish, né? Eles são mais hawkish. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o 8, até o William, ali de Nova York, né? Então eles são mais hawkish. E os outros, 1, 2, 3, 4, são mais doves, né? Então isso quer dizer o quê? Que a ideia era o quê? Que fosse mantida ali o intervalo da taxa utilizada ali pelo FONC, né? E o que foi que aconteceu? Nós tivemos o que? Uma diminuição do que? Das expectativas das taxas para o final do ano, né? Então a gente vai ver daqui a pouquinho o que pode acontecer. Voltando aqui, eu vou voltar aqui nessa reunião do FONC aqui. Por que eu estou falando isso? Para mostrar para vocês uma coisa um pouquinho mais ali na frente que pode impactar tanto na operação no câmbio como em operação nas bolsas, tá? Então, americanas, tá? E aqui no Brasil na Bovespa ali, principalmente para quem opera B3, mas o índice, mini índice, tá? Mas meu foco, todo mundo sabe que é dólar, então vai ser o WDO aqui. Mas a gente pode utilizar isso para outras coisas, para outros ativos também. Então, voltando aqui para a página 4 das projeções agora de março, né? Então, nós percebemos aqui que 9 dos participantes lá da reunião do FONC acreditam que em 2024, final de 2024, nós teremos uma taxa no intervalo de 4,5 a 5. Beleza. Bom, qual seria essa consequência diminuindo a taxa, né? Então, eu vou pegar abrir um livro aqui, ó. Vou para a página 230. Que livro é? Deixa eu mostrar para vocês qual é esse livro. O livro é esse aqui. Introdução à Economia, né? Tradução da sexta edição norte-americana, do N. Gregory Menke, uma coisa assim, né? Então aí eu vou lá para a página 630. Então aqui, ó, basicamente, o que eu quero mostrar aqui? Ó, o FED, né? O FED foi criado em 1913, depois de uma série de quebras de bancos ocorrida em 1907. O FED foi criado e tal, depois convenceu o Congresso de que os Estados Unidos precisavam de um banco central para garantir a saúde do sistema bancário da nação. Beleza. O FED é administrado por seu Conselho de Governadores, né? Board of Governors, que é composto por 7 membros indicados pelo presidente e confirmados pelo Senado. Os governadores têm mandatos de 14 anos, né? Tá aqui, deixa eu ver aqui. Bem aqui, aí o presidente dirige o presidente indicado também, ó, o presidente dos Estados Unidos nomeou o presidente do FED para um mandato período de 4 anos, né? Já quando esse livro foi escrito ali, quem era o Ben Bernanke, né? Hoje todos nós sabemos que é o Jerome Powell, né? Naquela imagem
Bianchi. A gente tem o nome dele, ó. O Power, né? Então, voltando aqui para o PDF, para o livro, né? O FED, basicamente, ele tem duas tarefas lá, né? A primeira é regular as atividades dos bancos e garantir a saúde do sistema bancário. Esta tarefa é basicamente a responsabilidade dos bancos regionais da Reserva Federal, né? São 12 bancos regionais, né? Localizados nas principais cidades do país. Beleza. A segunda tarefa, e mais importante, é controlar a quantidade de moeda disponível na economia denominada oferta de moeda. Então, beleza. Então, olha só. Todos os bancos eles têm uma reserva, né? E essa reserva, ela depende muito das políticas monetárias lá impostas pelo FED. Beleza. E o que acontece? O banco, né, ele pode ter mais ou menos, dependendo da política, beleza, tá? Mas aí o banco ele pode ter mais moeda corrente, né? O que seria essa moeda corrente? Mais moeda disponível para fazer empréstimos, né? Para pessoas físicas, outros bancos, fundos e tal. Então, o FED ele tem que eles chamam de taxa de redesconto, né? É justamente aquela taxa lá que a gente estava observando lá no statement lá do FONC, beleza? Então, aquela taxa ali é muito importante justamente para falar sobre isso aqui, ó, oferta de moeda, né? Então, quando a taxa está muito alta, o que acontece? Os bancos eles não vão procurar tomar empréstimos ao FED com menos intensidade, né? Com menos vezes lá e tal. Por quê? Porque a taxa está alta. Consequentemente, eu tenho menos moeda corrente no país. Consequentemente, se eu tenho menos moeda, o que acontece? Eu procuro comprar menos bens e serviços. E, consequentemente, eu posso ter o quê? Uma diminuição dos preços, né? Então, o que vai acontecer? A inflação vai cair. Qual é o objetivo do FED hoje? O objetivo do FED é levar a inflação de um patamar ali que está hoje para 2%, certo? Então, o objetivo do FED é como o Powell falou na reunião passada, em janeiro, né? Que eles precisam ver a economia fazendo uma queda suave, né? Um soft landing, né? Então, por isso que eles precisam ver como a economia está se comportando para eles começarem a fazer esse corte nas taxas de juros lá que eles determinam nas reuniões do FONC, beleza? Então, o que a gente vai observar aqui, ó? Deixa eu ir lá para a página 651. Eu quero pegar essa imagem bem aqui. Beleza. Então, olha só. O que eu tenho aqui? Eu tenho um gráfico, né? Um aumento na taxa de moeda, né? Então, esse gráfico aqui na horizontal eu tenho a quantidade de moedas, né? De 0 até mais infinitos, para a direita aqui. Esse eixo vertical aqui na esquerda, ele mostra o valor da moeda. E o eixo vertical aqui na direita, ele mostra o nível de preços, tá? Então, o que acontece? Quando eu aumento a quantidade de moeda, eu tenho uma demanda de moedas sendo aumentada. Consequentemente, o que acontece? Se eu tenho aumento de moeda corrente, eu tenho a diminuição do valor da moeda. Consequentemente, para eu comprar alguma coisa, né, eu tenho que ter mais moedas, né? Então, os níveis de preço eles vão aumentar. Então, eu tenho o aumento dos preços.
e, consequentemente, eu tenho uma desvalorização da moeda, certo? Então, o que a gente pode ver é o seguinte, que o que o Fed está fazendo agora? Ele está fazendo com que a taxa ainda permaneça alta para que eu tenha o que ainda o que como é que eu posso falar? Eu tenha pouca moeda corrente, né? Para que os preços eles não subam, né? Porque se eu diminuir a taxa de juros lá executada pelo Fed, o que pode acontecer? Eu vou ter um aumento da quantidade de moeda, o mercado vai ficar mais otimista e o que vai acontecer? Eles vão procurar mais bens e serviços e os preços vão aumentar. Então, o objetivo não é esse, é fazer com que os preços caiam, né? Então, eu preciso ainda segurar as taxas altas para que a quantidade de moeda circulando no mercado seja baixa, para que os preços ainda não que eu não preciso que eles aumentem, eu preciso que eles se mantenham ali um patamar, e esse patamar ele em certo momento ele começa a cair ou diminuir o seu aumento gradual, natural também, certo? Então, o que a gente pode ver? A gente pode olhar para as STIRs. Onde que eu vou ver isso aí? Ó? Eu vou ver bem aqui. Aqui nesse site, no bar chart, né? O que eu posso ver? Eu posso ver o contrato futuro dos Fed Fund Rate, né? Que é o código é o ZQ, né? Então aqui, isso aqui na CME, tá? Então, o que a gente vai olhar aqui? A gente vai olhar os contratos, tanto agora de janeiro como os de dezembro, beleza? Então, o que eu tenho que ver aqui? Isso aqui vai me dar uma noção para saber quantos cortes realmente o Fed vai fazer no ano, pode fazer, né? E geralmente o Fed ele se baseia muito nisso aqui. Isso aqui tem uma taxa de assertividade muito alta e dá uma noção do que pode acontecer e a gente utilizar isso para operar. Então, a ideia aqui ó, é que como saiu essas taxas e o dot plot naquele nível lá, bem mais abaixo, 9, achando que poderiam ter 3 cortes nas taxas de juros, então isso aqui vai acontecer o quê? Vai fazer com que as bolsas elas tenham um movimento ascendente e provavelmente o que a gente vai ver? O dólar perdendo a paridade do poder de compra, o PPC, certo? Então, como é que a gente pode calcular isso aqui? Para a gente ter uma noção e a gente, de repente, ver montar cenários para os próximos dados de política econômica lá dos Estados Unidos. A gente está chegando próximo ao final do mês, aí, lembrando que, deixa eu ver que dia provavelmente vai ser. Nós estamos amanhã 25, dia 1º, segunda, dia 5, daqui a 2 semanas nós já teremos o payroll, né? Então a gente, nessas 2 semanas e com os dados do FONC e já agora toda quinta nós sabemos, né, os dados iniciais de possível desemprego já pode dar uma noção do que pode acontecer. Então eu estou analisando essas coisas aqui para montar cenários para os próximos indicadores econômicos que estão vindo aí, certo? Então, voltando para cá, né, para o bar chart, o que eu faço?
eu vou olhar para esse contrato aqui, ó, desse Fed Fund Rate aqui, né? E olho esse valor bem aqui, o último valor. Então, se eu pegar aqui eu vou pegar esse último valor, esse aqui que é o mais interessante para mim. E aí eu vou colocar bem aqui, ó, certo? E o que eu vou fazer? Eu vou calcular a taxa, que seria a taxa atual. Então, como é que eu faço? Tá feito aí, ó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o número 100 e subtrair esse valor bem aqui, ó. Então, isso aqui, ó, me dá o que? A taxa de agora, né? A taxa terminal. Por que eu estou utilizando janeiro aqui, ó, março, aliás, esse é o contrato de março. Porque se vocês forem olhar, esse valor aqui é o menor valor entre todos os meses de 2024. Então, eu estou pegando essa aqui que está precificando no momento as taxas do Fed lá, beleza? Então, aí eu pego e venho aqui. Faço esse cálculo, está dando 5,32. Então, se a gente for lembrar, hoje a taxa está entre 5,25 e 5,5. Então, beleza, tá? Ok, show de bola. Aí, o que eu vou fazer? Aí eu pego o dezembro, né? Aí eu vejo aqui, olha. Dezembro, ele está precificando, esse é o valor do contrato menos a taxa, né? Do Fed. Então, é 95,4050. Então, aí eu venho aqui no Excel de novo, coloco aqui, ó. 95,4050 e faço a mesma coisa, 100 menos o valor, que vai me dar 4,595. Beleza. E o que é esse número bem aqui? Ó? É a diferença entre esse valor menos esse valor. Então, eu tenho aqui 0,73. Bom, aí voltando lá no statement, né? Ou então no... Aqui, ó. Não, aqui. Até aqui, beleza. Errei aqui. Então, nós sabemos ó, que cada intervalo desse aqui é de 0,25, né? 25 basis points. Então, o que a gente faz aqui? Ó? A gente divide esse valor por 0,25. Então, esse número aqui que está na célula C4 dividido por 0,25 dá menos de 3, mas a gente vai arredondar isso para o número de cima. Então, aí eu tenho 3 cortes nas taxas de juros ainda esse ano precificadas. Então, se a gente for ver, a taxa de juros hoje, ela está aqui ó, entre 5,25 e 5,5. Aí, com um corte, viria para cá entre 5 e 5,25. Com mais um corte, que seria o segundo, ficaria entre 4,75 e 5. E com o terceiro corte, viria para cá. Então, lá o mercado, ele está precificando, né, 3 cortes até o final do ano. E o FONC, ele também já começou a acreditar nesses cortes aí. Então, a gente conseguiu ver que muita gente pulou desse barco e veio para cá, né? Então, agora a gente pode ter o quê? Aquilo que eu falei, é um encorajamento, né, por parte do mercado financeiro, eles ficarem mais passíveis ao risco, buscar risco no mercado, né? Então, eles podem ir para o mercado de ações e, de repente, a gente continuar vendo o que a gente tem visto em Nasdaq e também no S&P 500, que a gente viu eles estourando as máximas históricas aí, o Nasdaq passou de 18 mil, né, pontos. Então, a gente pode ver essa continuidade, né, do mercado e de ações ir para cima, ali os índices, né, indo para cima. Então, aqui eu vou mostrar uma outra coisa para vocês, só um momento, já volto aqui. Então, dando continuidade aqui, então esse aqui é o profile, né, de gama do contrato
do Nasdaq, o NDX, tá? O ativo NDX. Então, o que seria o principal, primeiramente, o que seria a gama? Gama é uma das gregas utilizadas lá nas opções, né? Ela vai impactar no delta da opção. Aí o delta, o que seria? O delta seria o quanto uma opção vai variar, né? Quando uma ação variar de uma moeda, no caso de $1, né? Então, aí, e o gama, ele vai ser justamente o quanto eu vou ter de variação de delta, né? De um, de um dia para o outro ali. Então, beleza. Então, olha só. Quando eu compro alguma opção, eu estou comprando gama. Quando eu estou vendendo uma opção, eu estou vendendo gama, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Para cima dessa linha aqui, ó, eu tenho gama das calls, né? E para baixo eu tenho gama das puts. Então, o que eu tenho aqui, ó? Em 17.900 eu tenho uma barreira muito grande de calls, certo? Então, o que eu vejo aqui? Que aqui seria o que eles chamam de call wall, seria uma barreira muito grande. Então, é difícil o preço passar daqui. Essa linha tracejada em vermelho aqui seria o preço spot do ativo, né? O preço à vista. Tá ali, vocês veem aqui, 5.300, está acima de 5.300. O que eu tenho visto ultimamente? Que essas quantidades aqui, ó, aqui é 400, aqui deve ser 450, isso mesmo, 450, 500. Eu estou vendo que regiões para cá, acima do preço à vista, essas barras estão aumentando. Então, antes eu não estava vendo aqui, ó, regiões de 19 mil pontos no Nasdaq, certo? E aqui essa barrinha está aumentando dia após dia. E aqui eu acho que é 18.700, isso. Então está aumentando aqui a quantidade de gama para as calls. Então isso quer dizer o quê? Existe um interesse comprador em Nasdaq aumentando. Então, provavelmente, com aquilo que eu acabei de explicar, principalmente se na próxima reunião do Fed, que aí eu vou sair disso aqui, ó, daqui a pouquinho eu volto, aqui ó, nessa ferramenta, na FedWatch Tool, o que eu estou observando aqui? Que hoje há uma grande probabilidade na reunião de maio, né, de 87% das taxas hoje de serem mantidas aonde? No patamar que está, 5,25 a 5,5. Mas isso aqui já começou a aumentar. Isso quer dizer o quê? Que provavelmente até maio isso aqui deva começar a aumentar mais um pouco, certo? E olha, antes nem aparecia isso aqui, ó, em uma semana já tem assim uma expectativa que teria um corte ali para 4,75 e 5. Tem isso aqui até semana passada, até quarta-feira não estava aparecendo. Então, já dá para observar que há uma expectativa desse corte acontecer. Esse corte acontecendo, acontece aquilo que eu falei. Provavelmente a quantidade de moeda vai aumentar em circulação e aí o mercado vai tender a quê? A buscar o risco. Então a gente pode ver o que as bolsas subirem, as ações como um todo subirem. A gente pode ver até o Bitcoin subindo também, que agora o povo começou a se arriscar nesse mercado, principalmente agora com os fundos lá, né? Nos mercados americanos de
ETFs, né? ETFs de bitcoins ali e tal. ETFs não, é fundos, alguma coisa assim. De bitcoins ali, certo? Então, provavelmente, esse interesse está acontecendo por causa de quem? Por causa da grande probabilidade dos cortes começarem a acontecer a partir da próxima reunião do FONC lá em junho, certo? E a gente pode ver aqui no próximo gráfico, né, que aqui são os levels keys, né, os níveis chaves aqui, ó, que eu tenho níveis agora da mesma forma, né? Aqui é só para indicar que aqui eu tenho que ter atenção quando chegar nesses níveis aqui, alguma coisa que a gente já tinha visto ali no gráfico de cima. Aqui, ó, 18.400, 18.500, 18.700, 19 e aqui o call all também aqui, ó, 17.900, certo? Então toda vez que chega num nível desse aí, a gente tem que ter uma atenção redobrada. O que pode acontecer? Ele pode chegar, lembra que isso aí é o delta hedge dos market makers, né? Então, toda vez que uma call está se valorizando muito e o delta é positivo, no caso da call, o que acontece? O market maker ele tem que vender o ativo para que ele não fique direcional na call, na opção. Então ele tem que começar a vender o ativo para que o derivativo, o delta do derivativo, ele caia. Para quê? Para que o delta dele seja sempre muito próximo de zero, né? Ou zero. Então ele tem que sempre ficar fazendo essa jogada, ou compra a opção, ou vende a opção, ou compra o ativo, ou vende o ativo, para quê? Para que o delta ele sempre esteja igual a zero, porque o market maker ele não ganha no direcional, ele ganha sempre no spread. Tá? Ele vai ficar comprando e vendendo ali, muitas e muitas vezes durante o pregão, e é ali que ele está fazendo a grana dele. Então, o que acontece? Quando chega no nível desse aí, por exemplo aqui, 18.400, 18.500, a opção vai estar muito valorizada, no caso da call. Então, o que ele vai fazer? Ele vai começar a se desfazer do ativo, né? E da call, ele vai vender as calls ali para diminuir o delta delas e também, consequentemente, ele vai diminuir a quantidade de ações em mãos dele. Então a gente pode ver o que? Uma caída do ativo, a gente vai ver o que? De repente uma correção do ativo. E depois para voltar novamente a subir, beleza? Então deixa eu ver uma outra situação aqui. Aqui, ó, é o profile de, digamos, disposição de gama. Né? Então, o que a gente tem aqui? Ó? Provavelmente, essa região aqui que eu falei para vocês, 17.900, ela é a região de gama flip. Né? Então, quando chegar nesse momento, nesse ponto aqui, a gente pode ver o que é uma inversão muito grande do movimento do Nasdaq. Mas a gente está um pouquinho distante disso ali, né? Acho que 300 e pouco, 18, 300 e pouco. Deixa eu abrir aqui o site do Mosca. Tô lembrado de cabeça, não. 18.563 tá dando aqui no site do Mosca. Beleza, 18.563 foi, ele deu 18.600 e pouco, depois ele começou a cair. Então, voltando para cá. Então ele está mais ou menos 18.500 e pouco, ele está um pouquinho aqui, ó. Então ele ainda está numa região que a gente tem o gama, a inclinação do gama, em que o preço pode subir. Então o que a gente tem aqui? Ainda uma
como é que eu posso falar? Um interesse muito grande ao risco por parte do mercado. Tá? Então, o que pode acontecer aqui? Ó? Ele pode subir aqui, ó. Na verdade, ele estava lendo até errado aqui, desculpa, né? Então, ele está ali 18, 15 e pouco. Aí, então, ele está em uma região de gama, por aqui assim, ó, nessa regiãozinha, e que a gente pode começar a ver o efeito negativo do gama. Então, é um ponto em que o mercado pode fazer com que Nasdaq caia, tá? Então, só que eu vi aqui, mas tinha um aqui na frente e eu não percebi isso aqui. Então, a gente está num ponto em que o gama pode começar a fazer com que o preço do ativo ele caia, certo? Então, pode subir? Pode, mas ele pode fazer com que ele venha começar a cair ou então a subir muito lentamente, beleza? Então, assim, então a gente, deixa eu voltar aqui para cima, tá 18.500 e pouco, então a gente está acima disso aqui, ó. Que a gente pode ver indo buscar de novo o 18.600 ou então, quiçá, o 18.700, tá? Mas lembrando, esses pontos aqui, eles são pontos chaves em que a gente pode ver o preço voltando, certo? Então, se ele está em 500 e pouco, a gente pode também ver ele que caindo, vindo buscar o 300, 450, 400, tá? Tudo em função ainda do não da euforia, né, do otimismo do mercado em função do que aconteceu na divulgação dos dados do FONC lá pelo Jerome Powell lá na quarta-feira, tanto no statement lá no 3 horas da tarde, como às 3h30 lá na coletiva de imprensa. Tá? Então a gente pode ver esse movimento ainda perdurar por alguns dias, mas nós temos que ter cuidado para que observar esses pontos chaves aqui, ó, porque o mercado pode voltar. Beleza, então, o que a gente pode estar vendo nesses dias aí? Bolsas para cima, lá no mercado internacional, principalmente lá nos Estados Unidos, e de repente o dólar perdendo o quê? O seu valor, então ele pode estar caindo ali esses dias ainda, beleza? Em função do que a gente viu no FONC. Então, acredito muito que a gente vai ver isso aí nessas próximas 6, 5 semanas aí, tá? Temos que ter cuidado porque nós estamos chegando próximo do payroll, né? No início de abril ali. Saiu o PMI, né, na quinta-feira, também ele veio com uma parte acima do esperado, ali uma outra parte abaixo. Então, na quinta-feira também saiu os pedidos iniciais por seguro-desemprego vieram abaixo do esperado. Então, isso quer dizer o quê? Que menos pessoas em relação ao que era o esperado perderam os seus empregos, consequentemente a economia ainda está teoricamente em crescimento. Então a gente tem que ver o que vai acontecer durante essa semana agora, tá? A gente deve ter mais dados importantes para sair. Então nós temos que analisar indicador econômico por indicador econômico para nos fazermos análises para saber para onde que nós iremos buscar operações, né? Então, tanto no mercado de Forex, como no mercado de ações, como no nosso mercado aqui na B3, tanto de ações como de câmbio, basicamente ali no WDO, tá? No dolinho. Então, seria esse o vídeo de hoje, beleza, pessoal? Uma análise em função dos dados que saíram do FONC, que eu não tinha feito ainda na quarta-feira, e tentando me posicionar
em relação ao que pode acontecer para o mercado de índices no mercado americano. Beleza? Um abraço, até o próximo vídeo.